Queria que você comentasse um pouco aqui pra gente o que está acontecendo aí com essa guerra da Ucrânia e Rússia. Como começou, qual é a lógica dessa guerra, para quem não entende nada? Bom, tem uma lógica relativamente simples, que é o fato de que a Rússia atual é uma parte da antiga União Soviética, que em 1989, com a queda do Muro de Berlim, acabou o comunismo na Europa. Os países comunistas tinham um enorme desenvolvimento militar, que é próprio dos regimes autoritários, né? Mas não tinha nada muito bom no social, né? É tal história, quando você tem o regime comunista, você tem uma central que produz tudo, não existe empresas particulares. E todo mundo é burocrata. Então, por exemplo, se eles resolverem num mês produzir só sapato preto, se você quiser comprar um sapato marrom, você não vai encontrar. Então a Rússia começou a ficar com, né, produzia foguetes enormes em direção à Lua, mas não produzia aspirina naquele determinado mês. Isso foi criando um mal-estar na Rússia, ou melhor, na União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que faziam a União Soviética uma área enorme, bestial, que tinha, sei lá, 300 e tantos milhões de habitantes. Hoje tudo isso encolheu. Quer dizer, quem começou com isso foi o Gorbachev. O Gorbachev começou com a perestroika e aqueles termos russos O para que foi indicar. a perestroika? Perestroika justamente é tirar, passar a ter uma equação econômica para que a Rússia fosse um país mais moderno, mais desenvolvido. E a glasnost era também um afrouxamento das restrições e imposições políticas. Então, o que aconteceu com isso é que a Rússia mostrou as feridas. Ficou claro que o Gorbachev botou isso à vista de todo mundo. Aí o que aconteceu? Teve um presidente chamado Yeltsin, que era um bêbado, e ele, digamos assim, completou o que o Gorbachev tinha começado. E a União Soviética se desfez em um monte de países independentes, tipo Lituânia, Letônia, Monróvia, como é que chama aquele outro? Enfim, you name it, está aí no mapa dezenas de países que ficaram independentes, todos saídos da União Soviética. A Ucrânia também. O maior desses países que ficaram independentes era a Ucrânia. Agora, o que aconteceu na cabeça do Putin? Duas coisas. A primeira é que ele criou uma oligarquia, um grupo de pessoas extremamente ricas, inclusive o próprio. Por quê? Você imagine uma União Soviética daquele tamanho, produção de gás, de petróleo, do diabo, sendo privatizada entre aspas, né? Privatizada para esse grupo hegemônico do qual faz parte o Putin. Então, quando você fala em trilionário, não é exagero. Todo mundo, não é como aqui, você pode pegar a Vale do Rio Doce, foi privatizada, o cara fica muito rico. Mas lá, você pega, por exemplo, o gás da Rússia, que fornece, por exemplo, à Alemanha, mais de 50% do gás que aquece a Europa vem da Rússia. Você imagina você pegar na mão de meia dúzia de caras o gás da Rússia. Não é exemplo, é o que realmente aconteceu. Então, eles ficaram extremamente poderosos, esses oligarcas, comandados pelo Putin, e uma turma que se ajuda muito, né, entre si, nos maiores negócios. E a outra coisa é que a União Soviética deixou de existir, né? Lembra a camisa de futebol? Tinha USSR, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Então, quando isso aí se desfez, na cabeça do Putin, que ficou todo poderoso com aquela quantidade de firmas privatizadas, ficou o quê? A Rússia, no tempo dos czares, era monstruosamente grande e poderosa. Na mão dos comunistas, ficou extremamente poderosa no que diz respeito a armamentos militares, etc. E tudo isso se perdeu, se distribuiu. E a grande riqueza da Rússia passou a ficar a Rússia propriamente dita, que perto do que era, uma coisa muito pequena. Hoje a Rússia tem uma população menor que a americana, por exemplo, a Rússia sozinha. E a União Soviética, como eu falei, está espalhada por aí tudo. Então, na cabeça do Putin, que aliás é um cara tão autoritário e tão personalista nas decisões, que nunca você viu ninguém aparecer do lado do Putin, repara isso. Já viu alguma coisa na televisão, no filme, entrevista? Não há hipótese. É ele e ele sozinho. E ele resolveu o seguinte, aí é outro capítulo. O que estava ameaçando a Ucrânia, na opinião do Putin? É o seguinte, é que a OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa organização justamente tem uma convenção entre os países do Ocidente de que se for atacado um, todos estão atacados e precisam reagir. Então é uma coisa perigosa, né? Se você atacar qualquer um, digamos, seja a França, que atacar a França, todo o Ocidente se volta em torno da França e reage, e a Alemanha ou qualquer outro. Então, o que a OTAN fez? A OTAN começou a pegar países, esses que saíram da União Soviética, e fazer uma espécie de um cordão, de um isolamento em torno da Rússia. Ou seja, a Rússia começou a ficar cercada por países da OTAN, antigos membros da União Soviética. E esses países têm esse probleminha, né? Se alguém atacar um, atacou todos. O maior desses países, qual era? Dessa cinturão em volta da Rússia. O maior desses países é a Ucrânia. E, segundo o Putin, a OTAN estava ameaçando pegar a Ucrânia e botar dentro porque a OTAN era contra o Pacto de Varsóvia, que eram os países do leste da União Soviética, todos também unidos, ou seja, OTAN contra o Pacto de Varsóvia. Com esse negócio da OTAN pegando todo mundo, foi murchando o Pacto de Varsóvia. Então, o Putin se sentiu pelado, porque não tinha mais anteparo para chegar à Rússia, a não ser o quê? A Ucrânia. Então, ele começou, faz uns 2 anos, ele pegou a Crimeia e virou russa. Não é mais da Ucrânia, lá no sul da Ucrânia, não é mais. Por quê? Porque lá na Crimeia que tinha toda a parte naval da Rússia. Toda a esquadrilha, esquadrilha, né, ou esquadrão, enfim, de navios, bases navais da maior importância, tudo estava ali na Crimeia. Então a Crimeia foi a primeira que ele como é que se diz? Botou para dentro da Rússia, embora faça parte do território da Ucrânia. Isso já faz uns 2 anos. Teve uns outras coisas que não interessa muito falar, mas tinha um presidente da Ucrânia que era a favor da Rússia, a população derrubou ele. Enfim, era um negócio sempre muito bélico ali naquele lugar. Mais recentemente, 2 países, 2 regiões da Ucrânia, no sudeste da Ucrânia, esses 2 países começaram, são de maioria russa. Então eles começaram a querer ficar independentes, né? E o Putin só olhando ali, que eles estavam dentro da Ucrânia e queriam ser independentes. Então, quando o Putin fez esse avanço em cima da Ucrânia, o pretexto foi libertar 2 regiões
no Sudeste, que eram majoritariamente de russos, né? Digamos que até aí ele tinha uma certa razão, né? Então todo mundo falou que bom, o Putin vai invadir a Ucrânia, mas vai pegar esses 2 lugares, vai firmar a Crimeia, que já é deles, mais esses 2 lugarzinhos no Sudeste. Com isso, ele vai ficar satisfeito e vai deixar a Ucrânia em paz. A grande surpresa do mundo todo é que ele não fez isso. Ele atacou de norte a sul, de vários pontos. Ele, inclusive, a partir de Belarus, que é um país ligado à Rússia, saiu tanque atacando de todo lado. E começou uma política de destruição da Ucrânia, não respeitando nem sequer os corredores para fugir o pessoal. Já fugiu, acho que 2 milhões, né? Num país que tem 40 milhões.